como é que você enxerga? É arte ou é vandalismo? Por que a vontade de ser visto? O que teria que acontecer pra você parar de pichar? Sou Jé Paone, tenho 26 anos, residente da Zona Leste de São Paulo e trabalho como alpinista industrial. Você tá há quanto tempo nessa vida? Eu comecei tipo quando eu era criança, vamos supor assim. Em 2011 eu morava no Itaim. E aí, tipo, em frente de casa tinha um campo, sabe? E era, tipo, aquelas coisas, rolava campo de areia, aquele barrão, sabe? Então rolava futebol de final de semana. E aí, cara, eu era uma criança ainda, de 12 para 13 anos, e aí construí uma fábrica de cultura. Não sei se vocês já escutaram falar desse programa, que é um programa, tipo, de cursos gratuitos. E aí, um desses cursos era o grafite, cara. Só que eu entrei, tipo, não sabia... Eu pensava que era grafite, ia ser sobre desenho, sabe? Que ia ser sobre técnicas de caricatura, sabe? Eu não sabia que tinha todo esse universo. Aí ingressei no curso de grafite, 2011, e fiquei até 2014. E aí eu ingressei em 2011 e 2012, tipo, foi quando eu, tipo, com 13, 14 anos peguei, sabe? Um resto de tinta de pintar a casa, pedi pra minha avó comprar uma lata no depósito e fiz o primeiro grafite, mas eu já fui pra rua já sabendo da história, sabe? Do grafite e da raiz de Nova York, os caras pintavam trem, já tinha visto alguns filmes, alguns documentários, sabe? Porque no curso em si, tipo, passou essa coisa que era mais orgânica, né? Tipo, que não falou tanto sobre o grafite brasileiro. Hoje a gente costuma falar que, tipo, a pichação é o grafite brasileiro, né? A estética do Brasil, né? A gente tem grandes nomes do grafite brasileiro que representam no mundo todo, só que lá fora é visto como um grafite, tipo, a estética que a gente usa dessas letras mais retas, né? Que a gente vê principalmente em São Paulo, é considerado lá fora, em outros países, tipo, como um grafite brasileiro, é uma coisa do Brasil, sabe? E aí, nesse momento, eu, tipo, fui pra rua, fiz o meu primeiro trampo, e aí comecei a fazer. E aí, em 2014, eu, tipo, comecei a criar a minha letra em pichação, sabe? Até então só fazia grafite, que é uma letra mais colorida, um preenchimento mais um trampo mais elaborado, né, que a gente fala. E aí, em 2014, eu comecei a ver essa questão também de fazer o picho, porque era mais acessível, né, cara? Assim, o grafite, ele é uma arte cara pra se fazer, porque, tipo, vamos supor, cada lata custa 23, 25, 30, se for uma marca top. E o céu é o limite, né? Então, eu, por exemplo, imagino um moleque, assim, de 14, 15 anos, não trabalhava, e como que a gente ia fazer grafite sem ter a grana, sabe? Pra manter a quantidade de lata que um grafite precisa. E o picho era algo mais acessível, sabe? Tipo, uma cor só, é rápido, é mais acessível pra quem é da periferia, quem veio da periferia. E aí, em 2014, eu criei meu primeiro letreiro, Jé Paone. Aí, em 2015, 2016, eu conheci uma turma que fazia o rolê que eu faço hoje na rua, que é o Catástrofe, né? Que é essa estética hoje que eu elaborei, mas que no início, lá em 2016, ela era bem diferente do que é hoje, né? Hoje eu transformei nessa estética que o letreiro tem em si. Mas aí aconteceu, de 16 pra cá, aconteceram várias transições, sabe? Tive momentos que eu fui mais pra rua, teve momentos que eu fui menos, né? Aí, em 2018, eu comecei a cursar artes visuais. E aí, nesse processo, tipo, eu já conheci o grafite, já conheci o picho e conheci a arte, sabe? Então fez todo sentido, porque quanto mais eu via sobre a história da arte, sobre os movimentos artísticos, sabe? E toda essa transição que teve desde a Renascença, quanto mais eu via isso, mais eu falava, pô, o picho é a arte, sabe? Tipo, ia casando cada vez mais. E aí foi sendo minha tese, sabe? Durante a licenciatura em artes visuais que eu fiz. Só que eu interrompi, fiquei em 2018 e interrompi em 2020, né? Porque tava, tipo, também nessa transição de querer, que eu falo assim, de fazer prédio, né? Porque na pichação você começa... Você não vai começar já, tipo, pichando um prédio, sabe? Fazendo um mais alto, escalando 10 andares. Você vai começar, tipo, fazendo o básico. E aí você vai ter esse processo. E pelo tempo que eu já tava, tipo, eu já queria buscar esse processo, sabe? Eu falei, não, agora eu quero fazer algo, porque, tipo, tem dois fatores na pichação, que é a quantidade e a qualidade.
né? O cara que ele faz mais prédio, que ele picha mais prédio, ele tá prezando pela qualidade. E tem também a galera da quantidade, sabe? Que quer tá em todas as ruas, falar, vou pra aquela quebrada hoje, eu vou com 30 latas de spray, vou gastar tudo, em porta, em muro. Só que cabe, tipo, a ideologia de cada um, sabe? Eu já tenho uma ideologia que eu prefiro, sabe? Pichar prédio, onde a gente vai atingir, tipo, um número de pessoas. Tipo, a gente não vai atingir só a Dona Maria lá da casinha que recebe, sabe? Um salário mínimo de aposentadoria e vai ter mó gasto pra pintar aquilo, sabe? Tipo, a gente fazendo um prédio, a gente já, tipo, atinge tanto visualmente quanto, tipo, uma parte mais elitizada da sociedade, sabe? Então, em 2019, 2020, eu tava muito nesse processo. E aí foi quando eu saí da casa do meu pessoal, sabe? Da minha família. E aí comecei a conseguir destravar, sabe? Tipo, fiquei mais livre. Falei, não, agora eu tô no comando da minha vida, então agora eu vou me dedicar mais ao movimento. E aí me dediquei nessa de fazer prédio. Foi aí onde que, tipo, acumularam vários processos, sabe? Então, tipo, é um motivo de, tipo, esse ano tá mais parado, sabe? Tipo, por esse acúmulo de processo. Então você tá há 10 anos, 2015, 16, por aí que você começou? Tipo, na 14, pichação falou, né? sim, mas, tipo, eu conheço o movimento já desde 2011, foi quando eu comecei a estudar o grafite, mas na pichação, tipo, 2015, 16, foi onde eu comecei, de fato, a ir pra rua pichar, sabe? Que até então eu só, tipo, brincava de fazer grafite, porque dinheiro pra manter lata eu não tinha, sabe? Então, estudava o grafite na folha, fazia alguns na parede, mas não era aquela coisa constante, sabe? Você lembra do primeiro dia, como é que foi a história do seu primeiro grafite? Lembro. Foi o que eu falei, tipo... por exemplo, no curso a gente tinha esse contato com papel, né? Treinava no papel, aprendia o que era bombe, o que era... né? Os estilos de letra, que tem, tipo... Começa com bombe, que é o Trauapma, aquele estilo mais redondinho. Aí tem uns estilos mais trampados, que é tipo Peace, Style. E aí a gente ia aprendendo. Quando eu fui pra rua, esse primeiro momento, é o que eu falei, tipo... Tinha um pouco de tinta, sabe? Na garagem lá do apartamento onde a gente morava. Eu comprei um pigmento azul. Eu lembro, foi em 2012. O primeiro, assim, que eu fiz na rua sozinho, sabe? De fato. Que eu considero o primeiro, de fato. E aí, tipo, fui no depósito tentar comprar uma lata que na época eu acho que era R$10,50, aí não consegui. Os caras, não, tem que vir com alguém de maior, sabe? Aí eu fui, pedi pra minha finada avó, aí ela foi lá comigo no depósito, falou, não, é pra fazer desenho, né, Daniel? Eu falei, vou deixar. Aí fiz umas letras, assim, na época eu não fazia JEP ainda. O JEP, ele surge em 2013, na época eu, tipo, assinava Dan, sabe? Tipo, no início do meu nome. E aí... Depois que, tipo, acontece muito isso no movimento. Por exemplo, se você assina um nome e eu assino o mesmo nome, então alguém tem que mudar, sabe? Ou às vezes acontece até, tipo, um debate pra ver quem vai mudar. Então foi até aí mesmo que surgiu o ON, né? Porque o ON é da cultura do grafite. Quando já tem alguém com seu nome no movimento, aí você pega e fala, tipo... Tá, eu sou o ON, então eu sou um... Já tinha o Dan, no caso? Não, já tinha, no caso, tipo, em 2013 já tinha o Jepa. O Dan já tinha vários outros. Tinha Daniel, tinha Dan, tinha vários outros nomes. Então, em 2013, tipo, eu criei o Jepa e aí, de repente, surgiu umas tags na quebrada, sabe? Eu falei, não, então eu sou o ON, então, tá. Se tem outro por aqui... E aí ficou, de 2013 até agora. Tipo... O primeiro que você fez que foi Dan, né? Foi Dan. Onde foi? Foi no Itaim Paulista e hoje eu me sinto, assim, até reconfortado no coração, porque era um terreno baldio, sabe? Era um lugar numa avenida, assim, no Itaim Paulista, lá no Mabel, perto de Costa Norte, ali na área. E hoje é uma UPA, sabe? Então, tipo, na minha visão de escritor, foi como... Foi como se missão cumprida, sabe? Tipo, a gente tomou aquele espaço, sabe? Tipo, que tava degradado, que era um terreno baldio. A gente mostrou através do movimento da rua que aquilo ali tava jogado. E hoje é tipo uma UPA, sabe? É um lugar que atende público. Então, pra mim tá tudo bem, que não existe mais, mas foi... Eu lembro perfeitamente onde foi. Esse eu queria entender, porque esse é um grande debate, né? Sobre o local onde vai ser pichado, né? Sim. E... Eu tô familiarizado com a teoria de que é uma arte, né? Que é pra mostrar que a cidade é das pessoas também, pra demonstrar uma desigualdade, mas ao mesmo tempo também tem a questão que você falou até quando você tava contando essa história, que tem ali o muro da Dona Maria, que ganha um salário mínimo. E ela vai ter que gastar pra pintar o muro dela. Como é que você enxerga essa questão? Então, eu acho que é a questão
é um processo individual de cada um que vai estar na rua, sabe? É uma questão de você amadurecer o seu olhar, né? Você fala, pô, vou fazer aqui, sabe? Tipo, então às vezes é muito essa questão de regrado, sabe? Eu gosto de fazer, tipo, lugares que estão realmente de fato vazio, porque é um lugar que às vezes poderia estar sendo melhor usado, sabe? Tipo, um prédio vazio é tipo um palco para pichador, porque é uma forma de você chegar e manifestar, falar, ó, isso aqui tá vazio, isso aqui precisa de um talento, isso aqui precisa de moradores. Ali próximo ao Anhangabaú, tem um prédio lá que eu até fui com o Caio lá e mostrei pra ele, né? Que é tipo uma das maiores agendas verticais que a gente tem, que a gente chama. Agenda é quando tem um acúmulo de picho no local, sabe? Tem pichos de diversos anos, diversas pessoas de partes da cidade, então formam uma agenda. Ou até 2, 3 pichos também pode formar uma agenda. E esse prédio em específico, em 2014, ele virou uma ocupação. Só que acho que em 2016 ou 2017, teve essa reintegração, né? E dali em diante, tipo, o prédio ficou abandonado, sabe? Tipo, foi depenado, sabe? Foi abandonado. Então, assim, eram 4 torres de prédio de 17 andares. Então, tipo, morava muita gente lá necessitada. E hoje, tipo, é um prédio vazio que não serve pra nada, só ocupando espaço no centro, sabe? Então, tipo, o picho chegou lá e ocupou, sabe? Se não tava sendo ocupado, o picho ocupou de alguma forma. E hoje em dia, tipo, essa semana, né? Há 2 semanas atrás, ele tá sendo reocupado de novo. Eu não sei pelo que ou por quem, na verdade, né? Mas, assim, o picho ali fez o seu papel, sabe? Tipo, depois que o prédio foi abandonado, teve uma grande quantidade de pichação concentrada que meio que denunciou, né? Esse abandono. Então, no teu caso, você procura lugares abandonados pra fazer essa denúncia. Sim, ou tipo, é uma coisa que eu falo que envolve até, acho que mais ego sobre dentro do movimento, que é tipo moradia, sabe? Tipo, é o que eu falei, sabe? Você vai estar atingindo, tipo, 30, 40, 50 pessoas. Então, tipo, vai ser distribuído entre aquelas pessoas, você pichar um prédio onde tem morador, sabe? Então, tipo, o foco não é nem só abandonado, o foco é prédio, sabe? Tipo, o meu, tipo, casa, por exemplo, murinho, dá dó, sabe? Eu tenho mais esse foco, mas o movimento é amplo e tem pessoas que, tipo, não fazem prédio, que fazem só o muro da Dona Maria. E, tipo, ele não vai ser mal visto dentro do movimento porque ele tá espalhando a arte dele, mas é aquilo que eu falei do destrave de cada um, sabe? É cada um consigo mesmo e com a sua própria consciência, sabe? Qual que é o objetivo do picho? É de cada um ou tem algo por trás coletivo do movimento? Eu acho que o processo, ele é individual e não tem como mudar isso. Mas a ideia, o conceito, né, o que a gente busca é mais coletivo. Por exemplo, eu citei do prédio, que é a maior agenda vertical. Mas, tipo, eu sozinho não tinha conseguido. Então, por mais que cada um foi lá e colocou a sua marca, que pode ser usado como, tipo, seu ego, sabe? Ainda no final, a proposta foi mais coletiva, porque talvez se tivesse um picho naquele prédio, talvez, tipo, hoje o pessoal não ia lá reocupar novamente, sabe? Então foi uma parte coletiva de várias pessoas que se dedicaram, foi lá e fizeram um picho naquele prédio, que, tipo, reacionou aquele prédio de alguma forma, sabe? Então, tem essa coisa do individual, mas o intuito do coletivo, eu acho que é fazer essa revolução coletiva, né? O que se perdeu ao longo dos anos, eu acho, foi levar, tipo, mais pelo lado do ego, né? Isso acontece muito porque, assim, dentro do movimento você fica, tipo, famoso. Então, tipo, tem cara que só vê o lado do ego e, tipo, eu com as pessoas mais novas que eu converso, sabe? Tipo, a gente já tem mais essa preocupação em qual mensagem a gente vai levar, sabe? Então é por isso que é interessante a gente tipo, ir atrás, sabe? Do que a gente tá escrevendo, do conceito. Eu, por exemplo, tenho essa preocupação. Até 2018, antes de eu ter contato com a arte, eu não tinha essa preocupação. Tipo, meu letreiro era básico, era catástrofe. Tipo, eu já escrevia uma frase de impacto, só que não colocava o conceito em cima. E hoje eu, tipo, fui para lugares onde eu falei, pô, essa frase ela tem um impacto, mas é uma catástrofe que não é um terremoto, sabe? Não é uma coisa que vai acontecer, não é um tsunami, é uma catástrofe social, sabe? Então, tipo, quando eu escrevo catástrofe, eu levo
pra esse lado artístico, sabe? Aqui eu tô escrevendo uma palavra que é pra representar a sociedade, não é só pro movimento, sabe? É uma catástrofe social que a gente vive. Porque tudo é sobre o capital, né? Então, ali a partir de 2018, 2019, eu comecei, tipo, a escrever, sabe, uns poemas, sabe? Relacionando essa vivência da rua, junto com coisas baseadas na história da arte e o que estava acontecendo no momento. Então, como eu entro naquilo de novo, tipo, mais essa parte é individual de cada um, sabe? Eu não tô falando que todo pichador tem essa preocupação artística, né? Em fazer do seu rolê uma mensagem, né? Às vezes é só o ego mesmo, sabe? Mas algumas pessoas têm essa preocupação, sabe? Você passou pela fase do ego também? Ou você tem até hoje? Acontece até hoje. Eu acho que acontece muito, né? É presente o tempo todo. É como eu falo até pro Bamba, né? Tipo, eu acho que o movimento vai chegar a uma revolução de fato quando a gente voltar ao que era. Porque assim, no início do movimento, quando foi mais ou menos iniciado na época da ditadura, era mais levada para frases, né? Frases, protestos. Por exemplo, a primeira pichação mais ou menos registrada foi aquela Abaixa a Ditadura, que era um movimento estudantil, né? E no início era muito sobre isso, era sobre frases, né? Não era mais o ego. E o ego, eu acho que ele entra nesse momento de quando você começa a escrever a sua própria, tipo, seu próprio nome, sabe? Por exemplo, eu escrevo um nome coletivo, que é Catástrofe, mas tem gente que escreve o próprio nome. E nem todo mundo que escreve o próprio nome é sobre ego, sabe? Tem pessoas que escrevem o próprio nome, mas fazem questão de deixar uma mensagem além, sabe? Então, ainda acontece muito. Acho que essa barreira entre o ego e a mensagem, ela não foi quebrada ainda, sabe? Ela ainda existe. Eu comento com o Bamba, tipo, que essa barreira vai ser quebrada quando a gente começar a pichar só frases novamente, sabe? Só, tipo, for só sobre protesto e não sobre mais ego. Chegamos numa revolução, sabe? É uma revolução. Você picha hoje mais voltado pra mensagem, não mais pro seu próprio nome. Sim, hoje eu escrevo uma Catástrofe. Catástrofe, né? Eu poderia ter como eu iniciei, tipo, escrevendo Jepa desde 2014, eu poderia fazer até hoje. Mas, às vezes acontece e tá dentro do processo, como eu falei. Tipo, comecei a fazer Catástrofe em 2016, mas só fui perceber o impacto que a palavra tinha e esse contexto quando eu fui, de fato, estudar arte. Então, foi nesse momento que, tipo, pra mim quebrou a barreira, sabe? Eu falo, pô, preciso também fazer mais coisas, não é mais sobre ego, sabe? A gente tá pra também, acho que, colocar o conceito. Porque hoje a arte, ela se baseia nisso, né? Tipo, a arte não se baseia mais no belo, no bonito aos olhos, né? Ela se baseia no conceito. Então, a gente vai no museu hoje, a gente vê aquelas pinturas abstratas, pô, a gente sabe que é arte, a gente às vezes não sabe o que significa, por a gente ser leigo, não entender do sentimento, do que o artista quis passar, mas existe o conceito e é considerado como arte, sabe? Então, assim, por exemplo, no Brasil é muito discriminada a pichação porque aqui tem em todo lugar, sabe? Então, jamais a sociedade vai tratar aquilo como arte, uma coisa que tem sobrando, sabe? Eu quero entender a crítica e o conceito por trás da frase catástrofe, do termo catástrofe social. Como é que você analisa a sociedade e com o que você está incomodado? O que você gostaria que mudasse? Para quem que é essa mensagem? Eu acho que com uma das escritas que eu tenho, eu consigo responder tudo o que você perguntou. Posso citar ela? Claro. Começa assim. Vamos lá, pra não perder. Isso é arte ou isso é vida? Qual o limite entre a arte e a vida? Uma das características do picho é justamente essa, é brincar entre os limites das artes. É uma arte anárquica, é performática, é arte conceitual. É quando não se pode nem vender e nem comprar, é efêmera, só existe na rua. É uma arte que nem sempre chega ao seu produto final, mas se chegar, o que realmente importou foi o processo. E eu ainda insisto em escrever, se perco a fé no movimento. Mas eu acredito nos que estão atentos, me perco nos pensamentos, me acho nos traços mal feitos. Na companhia de artistas que dariam a vida por uma ideia de igualdade social, os trechos e vielas são algo fatal. Mas só para quem não encara a vida com calos nas mãos, se apegam às coisas de material. Os puros de coração verão que basta tentar enxergar a paz e algo distancia da realidade. Porque você tá na cidade, mas a cidade tá em você. Gerando e girando caos ou capital, qual que é o mais essencial?
Não queria ver meu povo clamar pelo essencial. Nossa vitória tá distante. Se existe um Deus, por que deixou a sua maior criação se deteriorar? O ego já tomou conta, a humildade não existe nesse lugar. Eu clamo por um dia eu não precisar pichar. Clamo por um dia meu povo acordar. Clamo para que um dia não exista mais o mal, que nos libertamos dessa catástrofe social. Sabe? É sobre isso. Tipo, a catástrofe que a gente vive é exatamente esse teatro, sabe? Onde tudo se baseia no capitalismo, sabe? Tipo, é tudo sobre dinheiro, é sobre ter mais, é sobre... Sabe? Então, quando eu escrevo catástrofe, é exatamente esse lugar, sabe? Onde todos nós não temos como fugir, sabe? É um teatro que já foi orquestrado por quem esteve aqui antes da gente e a gente só segue tocando, sabe? Esse teatro que quem manda é quem tem mais capital, sabe? Você disse no poema que você sonha pelo dia que você não precise mais pichar? Porque é esse sonho... Continua, desculpa. A minha pergunta então o picho é um sintoma? Não é algo que tem algum objetivo por trás. É um sintoma de uma cidade desigual, por exemplo. Eu acho que é bem sobre isso, sabe? Tipo, imagine, tipo, um lugar, sabe? Onde não é onde uns têm tanto e outros têm tão pouco, mas é um lugar onde todo mundo está no mesmo patamar, sabe? Então, tipo, acho que quando chegar a esse lugar... Acho que o picho já não vai mais ser necessário, sabe? Porque às vezes o picho ele tá também pra tocar nesse lugar, sabe? Tipo, de uma parte que é excluída e de uma parte que é exaltada, sabe? Então quando a gente olha um prédio todo pichado, por exemplo, normalmente a gente pensa, né? Pra que isso? Mas o que você tá me falando é que isso aí é um sintoma de uma outra coisa. O picho em si não tem um objetivo por trás. Ele é um sintoma de uma população que tá querendo ser vista, aparecer, mostrar alguma coisa. Manifestar, né? Manifestar, assim, atingir, ocupar os lugares, né? Por exemplo, um jovem da periferia. Como que o nome dele ia estar lá no centro de São Paulo, estampado no outdoor, sendo que ele é da periferia e veio e teve esses antepassados, tipo, escravizados, sabe? Então, assim, como que um cara vai chegar nesse lugar... Quando o cara, às vezes, não teve acesso à informação, acesso ao estudo. E não que, coitado, ele é um coitado. Não, porque se a gente for atrás, a gente consegue, sabe? A gente ir atrás da informação, a gente chega lá. Mas, às vezes, o cara da quebrada, ele vai ter outras coisas que vai tirar o foco dele, sabe? Então, o refúgio dele é a pichação. Sabe, pô, não consigo, não vou ser, meu pai não é dono de mar, não é dono de prédio, não é dono de... Como que meu nome vai estar lá, sabe? Então, eu acho que ele vai por esse lado, às vezes até, tipo, mais pelo lado da revolta, sabe? Mas não só sobre isso também. Uhum. Por que a vontade de ser visto? Então, tem pessoas que têm exatamente essa necessidade. Mas é uma comunicação que rola também dentro do movimento em si, sabe? É legal, tipo, a gente frequentar o nosso meio de convívio, por exemplo. Hoje, a maioria dos meus amigos são pichadores e quem não é, tipo, aprecia, sabe? Entende, tá ligado? Não é preciso gostar, tipo, mas só entende, sabe? A posição que o outro tá. Então, é legal, tipo, a gente... em encontros e trocar essa informação, sabe? Porque, tipo, às vezes pro restante da sociedade não é nada, mas pra um amigo nosso, tipo, o amigo mora lá na leste e a gente vê um rolê dele na sul, é importante mais pra quem tá dentro do movimento do que tem quem tá fora, sabe? Tipo, a gente chegar nesse momento e prestigiar sabe, o corre do outro, falar, pô, mano, você gastou madrugada, foi lá no canto da sul pra deixar seu nome, pá. Mas acredito que não seja assim, não sei, essa forma, tipo, de ser visto, tipo, sabe, só quero ser visto. Não é nessa linhagem que a gente segue, sabe? Eu não sei se você lembra daquele episódio do Podpah onde foi discutido a pichação. E aí um dos caras que tava lá, ele disse que era esse o sentido. O cara só quer ser visto pela sociedade. Sim. Por isso que eu pergunto, porque realmente eu fiquei curioso pra entender, assim, por que ser visto pela sociedade? Qual que sim. É o... sim, o intuito é esse, né? É como eu falei, tipo, a gente não tem como ocupar certos lugares e a gente vai ocupar com
sabe, com a pichação, com a nossa arte, sabe, com a estética que vem da periferia, sabe? É como eu falei, tipo, a pichação é o grafite brasileiro, sabe? Quem não entende isso é porque tá fora do movimento, tipo, do hip hop, do grafite, sabe? As pessoas realmente não entendem, mas é mais a questão de querer, sabe, entender, sabe? Porque tem pessoa que vai falar, não, é feio e pronto e acabou, e não tem esse interesse por tentar entender a outra pessoa, sabe? Qual que é a história da pichação? Onde começou isso? Então, tem essa... Na verdade, são várias histórias paralelas, né? Porque, assim, alguns falam que começou, tipo, em Nova York, mas ao mesmo tempo também estava acontecendo aqui e em vários lugares do mundo, né? Não tem como a gente falar tal pessoa começou primeiro. Mas eu acredito que após, tipo, no final dos anos 70 pros anos 80, foi quando, tipo, a ditadura já tava, tipo, perto de acabar, né? Então, acho que foi nesse momento que as pessoas começaram a... Eu até costumo dizer que é um novo renascentismo, sabe? Porque essa época da Renascença foi onde as pessoas, tipo, onde o Brasil foi descoberto, sabe? Então, onde as pessoas exploraram, sabe, o mundo, sabe? Parou aquela ideia da Idade Média de Deus no centro de tudo. Então, acredito que a pichação, ela também nasceu nesse momento no Brasil, sabe? Quando acabou a ditadura, que os artistas puderam, assim, se expressar de fato. E através dela veio, tipo, o hip hop, que veio pro Brasil, sabe? No final dos 70, nos anos 80. Então, assim, tá rolando até uma expo lá no 24 de maio, no Sesc, que conta a história certinha do hip hop, né? Por exemplo, eu sou de agora, então eu não vou saber contar com detalhes pra você, mas eu tenho essa linhagem que, tipo, a partir dos anos 80 foi que foi fortificando, sabe, o grafite. E junto do grafite veio a pichação, né? Porque o grafite, ele tem aquela estética colorida dele, e a pichação, e, tipo, a base do grafite é a tag. E a tag é o quê? É a, tipo, a assinatura do grafiteiro. Só que no Brasil, por exemplo, a tag também é parte do movimento rua, sabe? Assim como o sticker, que é os adesivos, assim como o stencil, assim como várias outras. Então, no início dos anos 80, surgiu essa estética mais reta, né? Inspirada nos álbuns de punk, né? Que é uma estética mais de São Paulo, né? E aí foi se concretizando um movimento em si, né? Tipo, tinha o grafite e tinha a pichação, né? E inspirada nessas bandas, nesses álbuns de rock, os participantes do movimento foram criando seus letreiros mais retos, sabe? Inspirado também em... Enfim... Foi inspirada, algumas foram inspiradas nisso, mas é como eu falei, tava acontecendo em várias partes do mundo, então não tem como a gente bater o pé e falar, foi inspirado só nisso, sabe? E aí foi, tipo, se concretizando, aí foram começando a criar, tipo, regras, né? Tipo, a pichação, ela foi criando regras, foi criando grupos, foi criando grifes, e aí, determinado final dos anos 80, começo dos 90, eu acredito que já acontecia guerras por causa de pichação, que aconteceu muito isso no movimento durante algum tempo, né? Eu acredito, tipo, antes dos anos 2000, sabe? Nessa transição, onde, eu acredito que a população era mais violenta, então por isso que gerou morte. E aí foi criado os primeiros grupos, que hoje, tipo, completa 30, 35, tem grupo de 40 de pichação, que nasceu naquela época e tá vivo até hoje. E aí, tipo, ao longo dos anos foram criando várias regras, né? E eu acho legal a pessoa ter o contato com a arte, porque a gente começa a perceber que não precisa tanto seguir essas regras, sabe? Tipo, se você quiser ir pra um lado artístico, tá tudo bem, sabe? Então, pelo que eu entendi, existe uma forma de pichar que é pra ser visto e uma outra forma que é de protesto. Às vezes elas podem se confundir também, mas são basicamente as duas sementes. Sim, elas estão bem juntas, sabe? Porque é o que eu falei pra você, aí vai do lado individual de cada um, sabe? Tem cara que você vai encontrar no movimento que ele vai falar, a pichação não é arte, é vandalismo. Não é arte. A arte tá no museu e pichação... Só que hoje a pichação, ela tá dentro do museu, sabe? Ela ocupa esses lugares. Teve nomes na pichação que fizeram total diferença pra isso, sabe? Pra hoje, a pichação ser levada pra Europa, ela ser levada pros Estados Unidos, ela ser vista lá fora. É como eu falei, aqui tem muito e é saturado, então a pessoa não dá o valor. Mas quando é visto de outros olhares, né? Tipo, eles vêm atrás do conceito, né? Eles vêm atrás de beleza, porque, tipo, já tá em outro patamar, sabe?
Tipo, não é mais a pintura realista, sabe? Que eles estão atrás. É do conceito que isso carrega. Da onde que veio, quem são eles, sabe? Por que fazem. Como é que você enxerga? É arte ou é vandalismo? Não, pra mim, desde quando eu comecei a fazer, pra mim sempre foi arte, né? Mas quando, em 2018, eu tive contato com a história da arte, e aí eu, tipo, tudo que eu via, sabe? No curso superior, eu falava, pô, isso é muito arte, sabe? Tanto que, tipo... 99 dos meus trabalhos foram baseados em pichação, sabe? Tudo que a gente fazia, eu interligava com a pichação. Eu mostrava que a pichação também tem aquilo, sabe? Por exemplo, eu lembro de algo específico, foi a gente falar sobre performance, que é uma das vertentes do teatro, né? Performar, é muito presente isso. E aí, nesse momento, eu lembro que eu fiz trabalhos assim, que tipo, até eu fiquei surpreso por causa dessa ligação, né? Porque a pichação não é só o produto final, né? Ele tem todo esse processo, né? Tipo, você vê às vezes, tipo, pô, lá no topo, lá no vertical, no topo do prédio, sabe? Uma pessoa teve lá pra fazer aquilo. Então, pra mim, hoje eu vejo muito mais isso, esse processo artístico durante, né? Porque depois que tá pronto pode, tipo, apagar no outro dia, sabe? É efêmero e você nunca mais vê. E só que o que vai ficar gravado são, por exemplo, as fotografias, sabe? Que ela vai registrar sua performance, vai, tipo, vai arquivar a forma que você veio e aquilo vai te trazer uma lembrança de certa forma, né? Então eu vejo sim como arte, sabe? Tanto o produto final quanto esse processo criativo, né? Porque você fazer, por exemplo, no improviso, você ir pra rua e não saber onde você vai fazer, tá tudo bem. Mas normalmente quando a gente vai fazer algo grande, arquitetado, a gente já sabe. Então, isso já é um processo artístico, sabe? Você estudar o pico, você saber qual material você vai levar, você se preparar, sabe? Você preparar sua tinta, você, tipo, arquitetar, sabe? Tem toda essa preocupação também. O que mais impressiona aqui em São Paulo é quando a gente vê um prédio muito alto com um picho muito grande. Só pra quem tá acompanhando o programa saber, você é um dos caras que faz esses incríveis, muito alto e muito grande, né? Já fiz uns, mas tem bastante gente no movimento, assim. Mas você é um desses caras. Sim. Então, porque isso é uma coisa que quando a gente vê, a gente pensa, pô, como é que o cara chegou lá em cima? É a única coisa que a gente se pergunta quando vê. Você pode explicar como é que se chega lá em cima e qual foi a história que te levou até essa modalidade que é a do rapel, né? Sim. Assim, como eu costumo falar, tipo, nenhum prédio vai ser igual ao outro, sabe? Então, é por isso que eu vi a grandeza no processo criativo. Porque quando a gente chega lá em cima, por exemplo, eu trabalhei uma época da minha vida com alpinismo. Então, quando eu chegava no topo do prédio, pra mim, tipo, não era novidade, tá ligado? Dali em diante eu já sabia o que ia fazer. Era amarrar a corda, era descer, fazer meu picho, que eu já tinha treinado várias e várias vezes. A grandeza tá no processo. E o processo, quando eu falo, é esse de chegada, sabe? Porque, por exemplo, um prédio abandonado, vai ser fácil você entrar. Nem vai ser, às vezes não vai ser tão fácil você chegar lá em cima, que é onde você precisa chegar para amarrar a corda. Mas, por exemplo, dentro do movimento, ele tem essa divisão de modalidades, né? E o rapel é uma delas. Fazer topo de prédio é outra delas. Só que o rapel, ele necessita de você saber as duas, né? Você precisa saber a execução do rapel e você precisa também saber chegar com acesso lá em cima. Porque o abandonado, você vai chegar lá, vai pular, vai subir. E o que tem gente morando, sabe? O que tem toda uma segurança por trás daquilo. Tem câmeras, tem isso, aquilo, que pode ocasionar de acontecer, de você ir pra delegacia, como já aconteceu, mas a grandeza tá nesse processo, sabe? E tem gente que estuda, tipo, as técnicas, sabe? Eu vou entrar por uma janela, tô vendo aquele prédio, tipo... Quando normalmente o cara picha aquele prédio, é porque ele já passou lá no mínimo umas 10 vezes, sabe? E já, tipo, olhou alguma brecha que ficou pra trás, sabe? Tipo, pô, vou pular aquele portão, vou entrar na janela, já vai sair na escada de emergência, sabe? Então já é alguma coisa mais arquitetada. Às vezes o cara nem vai conseguir chegar lá em cima, sabe? Porque ele vai estar... tipo, entrando, sabe? Passando nessa janela que ele pensou que ia dar certo. E aí ele trombou de frente com segurança e teve que voltar, sabe? Então, às vezes, essa é a grandeza desse momento, né? Do pichador individual. É chegar no topo. Aí as formas, tem várias. Tipo, às vezes você vai entrar na agressão, você vai levar alguma ferramenta que vai te ajudar a abrir aquela porta, ou... Cada prédio, tipo, nenhum prédio é igual ao outro, sabe? Qual foi o mais alto que você já fez?
Eu acho que a questão não é nem a altura, cara, e sim a dificuldade, porque tem coisas às vezes que você fala, pô, é muito alto, mas às vezes foi uma fácil, sabe? Tipo, você só caiu numa escada qualquer, subiu lá em cima, amarrou e desceu. Agora tem outras, às vezes tem 10 andares, você, pô, aqui eu passei 4 portas, eu passei 2 açapão, sabe? Então, a dificuldade eu acho que é muito sobre isso. Um dos mais difíceis, assim, que eu senti uma adrenalina que eu não sabia muito o que fazer, foi na 23, tava eu e 2 amigos meus, né, o Mogi e o Spock, e aí a gente, era um prédio 16, 17 andares, só que embaixo tinha um posto, e era numa avenida muito movimentada, então, tipo, não tem aquela coisa de, vamos esperar parar de passar carro pra fazer, sabe? Você tem que fazer no fluxo, sabe? Você vai fazer e se rodar faz parte. Aí, nesse dia, por exemplo, normalmente cada um vai com o seu kit de corda, né? Às vezes nem todo mundo tem kit. Então, por exemplo, nós estávamos em 3 e tinha 2 cordas disponíveis para descer. Aí, desceu os 2 amigos meus e eu fiquei lá em cima. Quando ele estava, tipo, na metade de fazer o rolê deles, na metade do prédio, assim, tipo, chegou 3 táticos embaixo, sabe? Só que os caras não viu a gente, cara. E aí tava embaixo do... Tipo, era um posto, tipo, a lateral do prédio, a gente já caía no telhado do posto e os caras estavam embaixo, sabe? E aí eu vendo lá de tudo e falando no Bluetooth aqui com ele, né? No telefone, na ligação. Fala, mano, e aí, mano? Só que ele não conseguia me responder, tá ligado? Só eu falava com ele, acho que o Bluetooth dele tava zoado. Aí eu falei, mano, se for pra me fazer, você olha pra cima. Aí ele continuou fazendo assim, olhando pra baixo, tá ligado? E não olhou pra cima. Eu falei, puta, vou ter que fazer. E os caras lá embaixo, sabe? Então, tipo, nesse momento, imagina, eu tava lá em cima do prédio, tipo, sozinho, sabe? Não sabia se eu ia embora, abandonava as cordas ou se eu fazia. E aí foi quando eu decidi fazer, sabe? Já tinha o rolê dos caras, os caras já tinham saído lá por trás, a polícia não viu, tipo, caíram na cabeça dele, sabe? Ele não viu. E aí os caras deu uma volta e ligou de novo, falou, mano, faz. Aí eu puxei de novo a corda, armei meu kit sozinho, aí desci, fiz. Fui pelo cantinho também, desci no telhado, depois fui pelo cantinho, os caras não viu também. A gente entrou no prédio de novo pra resgatar a corda, então, tipo, não é às vezes o mais alto, sabe? Como eu trampo com alpinismo, tipo, pra mim já é normal, tá ligado? Tipo, dependendo, se tem 10 ou se tem 30, tá ligado? Pra mim vai dar no mesmo. A questão é a dificuldade. Então, tipo, nesse dia deu uma gelada por causa disso, sabe? Tipo, eu sei que os caras tá lá embaixo. Eu sei que, tipo, o rolinho cair, a tinta cair, alguma coisa acontecer, tipo, os caras vai ver, sabe? Mas tem algum arriscado no sentido assim, era um prédio com um monte de gente morando e foi muito difícil, teve que desviar de segurança? Então, teve um que foi assim, a gente tava em contato com cineasta também, sabe, que é da Califórnia, e aí ele tava, tipo, veio pro Brasil pra gravar grafite, aí quando chegou aqui, viu a pichação e achou interessante, deu um alô pra gravar a gente, aí a gente tava indo fazer, né, esse prédio que eu já tinha estudado, já tinha entrado inclusive, já sabia como chegar no topo, e aí no meio do caminho a gente achou outro, né, que também viu, tipo, o pichador ele desenvolve muita questão disso, né, desse olhar rápido, fala, opa, aqui tá fácil, sabe? E aí no meio do caminho a gente achou um, e aí subimos, tipo, 4 caras, tipo, 200 metros de corda, tinha um cara também que tava fotografando, filmando a gente de perto, sabe? E aí a gente subiu, fez o topo, e aí o gringo tava chegando de Uber, a gente falou, pô, vamos fazer esse prédio com ele, que a gente ia em outro, mas esse aqui tá super legal, tá com a iluminação boa, vai dar tudo certo. E aí a gente fez, cara, deu tudo certo, só que na hora que a gente aterrissou na rua, que foi voltar pro prédio pra pegar o equipamento que tava amarrado lá em cima, as cordas, o segurança do prédio que tava lá dentro acordou, sabe? Porque era uma moradia, era um prédio de moradia que morava gente. Só que o porteiro, eu não sei se ele era porteiro ou segurança, tipo, na hora que a gente entrou, ele não tava na portaria ali na região, sabe? Então a gente passou batido e tal. E aí, na hora desse resgate, ele viu o elevador que tava no último andar, só que o último andar era vazio, né, cara? Ele falou, opa, quem que subiu lá no 12? Não tem ninguém no 12? Aí ele foi atrás, aí quando a gente tava lá desamarrando as cordas, e nessa, tipo, o gringo entrou com a gente, que ele já tinha feito os take de fora, de drone e tudo mais, e aí ele falou, não, agora eu quero pegar um take dentro, agora que vocês já fizeram, vamos lá. E aí nessa a gente rodou, sabe? Aí a gente tava lá em cima desamarrando a corda, aí o segurança brotou assim, na hora, tipo, eu continuei fazendo um trampo lá que eu ia fazer, escrevendo o grupo, né, o nome do grupo. Aí eu só, tipo, vi uma pessoa assim, mas eu pensei que tinha tanta gente com a gente, tipo, tinha 5 caras em cima do prédio, 6 caras em cima do prédio, que eu falei, esse cara aqui não. Aí quando eu olho pro lado assim, tipo, segurança, sabe? Eu já fiquei geladão.
Aí ele, mano, o que você tá fazendo aqui, mano? Eu falei, não, a gente só tá fazendo uma arte aí, mano, a gente ia fazer a pegada e tal. Aí o que ele fez? Tipo, eram 3 andares o prédio assim, né? Aí eu tava nesse andar mais baixo, tinha um outro e um outro. E aí a rapaziada que tava comigo tava lá em cima, desamarrando a corda deles. Eu tava aqui, foi na hora que ele me encontrou. Aí ele já desceu rapidão, pegou a porta por dentro e meteu um cadeado, sabe? Trancou a gente lá dentro pra chamar a polícia. Aí foi nessa hora que, tipo, a gente tava em 4 pessoas, ele tava... Só ele, a gente tava com o gringo, a gente... Mano, vamos quebrar esse cara aqui, mano, vai sair. Só que aí, tipo, ele já passou o rádio, pessoal lá dentro, segurança de rua, aí a gente já preferiu ficar paz, sabe? Não, sem agressão, beleza, a gente rodou. E aí, tipo... Foi todo esse processo, sabe? A gente foi pra delega e foi com o gringo, sabe? Aí, tipo, o gringo não falava português, então eu também dei uma pesada. Falei, opa, vocês só vão levar o cara preso se alguém vir aqui falar na língua dele. Rapidinho os caras achou um PM que falava inglês, sabe? Veio, trocou ideia. E aí levaram a gente lá pra Moca. E aí nesse rodamos, mas o prédio tá lá até hoje. E aí, tipo, o processo tá correndo ainda. E faz parte do processo da pichação em si, né? Rodar. A gente tá sujeito a isso. E como é que é a relação com a polícia? Já teve caso de violência? Eu sei que tem história que eles usam a tinta contra o pichador, joga a tinta no cara. Eu acho que isso é muito da posição que o pichador vai tomar na hora que ele rodar, sabe? Porque, tipo, se você tiver no alto, cara, você não vai se entregar, sabe? Você tá ali fazendo o seu trampo, você teve maior trampo pra subir lá em cima, sabe? Pra fazer todo o trampo. E aí, tipo, a polícia chegou, você vai parar, sabe? Então acontece muito de continuar, né? Tipo, a polícia chegou, você tá lá em cima, você continua, você vai fazendo até quando der, né? Até quando eles mandavam de borracha pra cima ou alguma coisa do tipo. E você vai fazendo. E aí é nessa que os caras se estressam, né? Só que, por exemplo, é muito individual. Eu nunca fui pintado, mas eu acredito até porque eu não me deixei, tipo, não me entreguei, sabe? Porque os caras já tentou. Tipo, a gente pegou a gente com lata e ficou procurando cap, sabe? O cap tudo no bolso, só que eu falei que tava sem. Então vai de como você vai debater, porque tem polícia que quer fazer o trampo dela, que vai pegar você, vai levar pra delega. E tem polícia que sabe que vai dar maior trampo, vai levar você pra delega. Então prefere fazer o quê? Prefere te esculachar, né? Te bater, te dar banho de tinta. Foi o que aconteceu. Nesse dia a gente tava no Brigadeiro. E aí a gente rodou, né? Tinha feito o rolê. Aí moscamos, em vez de sair fora lá, ficamos na rua. Aí os polícia recebeu uma denúncia e achou nós na mesma rua. Aí, tipo, os caras já chegou seco. Tipo, viu as latas. Já, cadê o pino? Cadê o pino? Porque os caras não sabem que o nome é cap, né? Daquele pininho que vai em cima da lata. Aí os caras, cadê o pino? Cadê o pino? Não tem. Perdemos. Só as latinhas, sabe? Aí os caras ficou puto. Falou, não vai dar, não. Aí pegou nossas cordas, tá ligado? Jogou no porta-mala e começou a cortar, sabe? Aí colocou a gente do carro, falou, vocês... E a gente negando, né? Falou, vocês picharam. Não foi, a gente tava trabalhando. Que isso? A gente saiu do trampo, foi pro bar, ficamos chapando até agora. Também. Foi vocês. Aí os caras... foi e colocou a gente no carro, a gente tava na Brigadeiro, os caras levou a gente pra 23, sabe? Num lugar onde não tinha câmera, só pra arruaçar, sabe? Porque, tipo, não conseguiu pintar, então vamos bater, sabe? Os caras, tipo, abre a perna. Aí você não abre, os caras, pum, aquela bota, abre a perna, vai. Aquela pressão, né? Que, tipo, acontece. E aí os caras deu uns murros na costela, mas ficou puto porque não conseguiu pintar a gente, né? Então eu acho que essa questão de como a polícia vai reagir com você é como você reage com ela na hora que ela chega, sabe? Tipo, os caras sabem quando você tá metendo louco, sabe? Só que, tipo, não tem como provar, sabe? A gente tinha lata, mas tinha corda, tinha o prédio pichado uns quarteirão pra trás, só que os caras não pegou a gente no ato, sabe? Então, tipo, não tem como afirmar que é a gente, sabe? Não tem filme, não tem nada. Então... Mas os caras bateram em vocês. A gente bateu. E como é que você lida com isso na hora? Como é que fica a cabeça? Cara, você sabe, tipo, que você tá fazendo, sabe? Você tá fazendo ali a sua arte, mas, tipo, 3 horas da manhã, na 23 do acesso, você vai querer debater com o cara, não tem nem como, o cara vai amassar você. Então, na hora você aceita, sabe? Mete o louco, fala, não, vou parar, não vou fazer mais não, tá ligado? Aquelas coisas de quando você é criança, sabe? Você apanha e continua no erro, tipo... Como é que você lida com... Eu não sei se é uma questão que acontece mesmo, mas o medo de cair, de morrer, de tomar um tiro de um morador, alguma coisa assim. Legal, você chegou nessa parte, porque assim, o rapel, cara, assim, eu já passei por todas as modalidades. Não que eu sou mestre em todas as modalidades, mas eu já fiz uma escalada, sabe? Que tipo, eu olhava pra baixo e falava, mano, se eu cair daqui já era. Sabe? Escalada que eu falo, tipo, é a modalidade que você escala por fora.
sabe? O rapel, normalmente a gente procura um acesso pra ir por dentro, né? A escalada é por fora, tipo, fazer o topo só do prédio é por dentro também. Então, assim, eu costumo falar, cara, que o rapel, por eu ter trampado com corda, pra mim, tipo, é a modalidade mais segura pra mim, sabe? Tipo, não tem, tipo, só vai acontecer algum erro se algum louco da cabeça chegar lá em cima e cortar a corda, que eu acho que também, eu temo isso, mas eu sei que ninguém, tipo, pô, você vai matar o cara por causa de 2 litros de tinta na parede? Tipo, compensa mesmo? Sei que vai preso, sabe? Então, tipo, num rapel, eu acho que teve um acidente até hoje, sabe? Desde 1998 que, tipo, fazem essa prática, sabe? O primeiro rapel do Brasil foi feito lá no Moinho, onde teve onde recuperaram... Na verdade... Morava lá a população, né? Mas a favela do Moinho ali em torno, não sei se vocês conhecem. E agora, tipo, tiraram, né? Acho que vão construir ali, vão derrubar, vão demolir o moinho. Mas o primeiro rapel foi lá. E desde o primeiro rapel, cara, eu só escutei falar que uma pessoa se acidentou, sabe? No rapel. Então, tipo, pra mim, eu considero a modalidade mais segura que tem, sabe? Agora, a escalada, tipo, várias pessoas já morreram, sabe? Porque é meio um parkour. A escalada é tipo um parkour, você vai sem equipamento, sabe? Tipo, o rapel você tá ali preso. Por mais que, tipo, no Brasil, a gente usa da cadeira artesanal que a gente faz, por exemplo, aqui você vê que é tipo todo um sistema artesanal, sabe? Tipo, por exemplo, essa aqui eu que montei, eu peguei um pedaço de aglomerado, sabe? Aí furei, fiz uma amarração aqui, um nó 8. E, tipo, no Brasil é esse sistema que a gente usa, sabe? Aí vai um outro sistema aqui que usa pra fazer a descensão, né? Que pode ser o J artesanal, pode ser o Grigri. Tá na bolsa, Bamba. Você quer pegar pra mim? Quer fazer essa pra nós? O Grigri, ele já é um sistema importado de descensão. Isso aqui é só um apoio, né? Que a gente põe, calça aqui, é uma banqueta, sabe? Mas aí quando você chega em cima do prédio, onde que você amarra... Se não tiver um lugar bom, você arrisca mesmo? Dane-se ou sempre tem um lugar bom de amarrar? Não, sempre tem. Eu acho que assim... Traz tudo, Bamba. Sempre tem onde amarrar, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Como eu costumo falar, quando você vai criando intimidade com as cordas, tipo, você sempre vai desenrolar alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é um sistema gringo, né? Tipo, é uma marca francesa e é um sistema de descensão gringa. Isso aqui é uma das coisas usadas, é usado mais lá fora na gringa do que aqui, sabe? Porque aqui, tipo, esse acesso a esse tipo de material é caro, tá ligado? Tipo, uma peça dessa, tipo, 800 conto. Então, é um material mais difícil de ter acesso. Mas aí, normalmente, você vai fazer assim, sabe? E a corda vai ser passada aqui dentro. E quando acionar o seu peso, ele vai acionar... Sabe, a alavanca, e aí pra você descarregar é só você vir apertando a alavanca, sabe? Sim. Ele vai ficar, é como se fosse um trava-queda, a corda vai ficar aqui travada, e aí pra você descarregar é só, sabe? Mas lá em cima, por exemplo, esses prédios mais ou menos, tipo, a gente vai passando no decorrer do tempo, a gente vai pegando a malícia da cidade, né? E... Por exemplo, esses anos que eu tive de experiência, eu percebi que, por exemplo, esses prédios médios de 12, 10 andar, 15 andar, são prédios mais antigos, né? Então, quando você chega lá em cima, você vai lidar com o quê? Vai lidar com o alçapão, sabe? Vai lidar com a porta que dá acesso ao telhado. Normalmente, os telhados vão ser os mais antigos, daquela telha marrom, né? E essa telha marrom, todo mundo sabe que embaixo dela tem uma armação de madeira. Normalmente é onde a gente amarra, né? Agora, se for prédios mais novos, vai ter ponto de ancoragem que você vai usar. E aí, tipo, eu já vi gente, tipo, achar um sofá de grandão de madeira, sabe? Amarrar no sofá de madeira, travar ele na porta ali e vai com Deus, sabe? Então, é como você vai criando essa intimidade com as cordas, você, tipo, chega lá em cima e não é novidade, sabe? E o medo de um morador ter uma arma, alguma coisa assim, ou sair na porrada? Cara, já aconteceu. Tipo, é porque assim, nunca você vai ver alguém subindo na sua janela e vai pensar que é um pichador, né, mano? Você vai pensar que é um ladrão, né, mano? Então, assim, já aconteceu da gente estar lá na Rio Branco, escalando um lugar assim, pra poder ter acesso a um telhado onde ia ter acesso a uma janela pra ter acesso ao prédio. Tipo, na frente tinha um prédio que era residências do pessoal do exército, mas não sei qual que era a pegada, eu sei que, tipo, vários andares. E aí, tipo,
em um desses andares, depois que a gente ficou sabendo dessa história, porque já tinha um amigo nosso que tinha pichado esse prédio, sabe, desses caras. E aí os caras, tipo, a gente tava de um lado da rua e o prédio era de outro. E aí os caras, tipo, apareceu, sabe? Você vê uma pessoa escalando, o cara pensou que era bandido, mandou 2 pipocos, só que pegou em cima, assim, da gente, não pegou na gente, sabe? E aí, tipo, a gente sentia só os estrelásticos da parede caindo, assim, na gente, a gente já desceu rapidão. Nesse dia foi... Eu falo até que foi minha mãe, sabe? Orando por nós, que guardou. Caralho. Tipo... Mas é porque é o que eu falei, tipo, o cara não sabe que você vai pichar. Você tá escalando uma pegada na Rio Branco, onde, tipo, só tem nóia, sabe? Os caras vê escalando uma janela, os caras pensam que é nóia querendo roubar, sabe? Então... Pô, às vezes o cara sabe que é pichador e não quer também. Não, mas, tipo, na hora, tipo, a gente tava com uma mochila, mas não dava pra saber o que a gente ia fazer, porque, tipo, a gente tava subindo um quarteirão aqui pra ter acesso num prédio lá, tá ligado? Entendi, então, entendi. Tipo, era vocês não estavam no prédio ainda. Não tava ainda. Saquei. Uhum. E em questão de... É que você faz mais prédio, né? Você já fez alguma casa de alguém que o cara saiu da janela? Já aconteceu de eu estar fazendo a porta assim e o cara sair na portinha do lado e falar, meu... E eu, puta, mano, desculpa aí, mano, eu moro aqui perto, depois eu venho aí pra pagar, tá ligado? Você já teve que apagar alguma... Não, tipo, não apaguei, meti o louco, né, mas... Já apagar, cara, não tô lembrando de nenhum, não, acho que... Sabe, eu acho que o pichador ele tem muito disso, sabe? Ele é capaz de pagar pra você contratar uma pessoa pra pagar do que... Porque ele aí envolve um pouco o ego também. Falou, você é louco, fiz o bagulho pra pagar, tá de brincadeira, sabe? Então, eu queria entender como é que você enxerga essa questão. Até, a gente falou um pouco no início, mas eu queria entender mais, assim. Como é que você lida com essa questão de que o cara ali que mora nessa casa, ele vai ter que pagar pra apagar o picho ali, né? Ele vai gastar uma grana que talvez ele nem tenha, né? Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Tipo, tem pessoa que, quando ela sai pra noite, ela não vai pensar num cara que vai ter que apagar, sabe? Ela vai pensar, tipo, mano, sua casa é do portão pra dentro e do portão pra fora é nosso, sabe? Então, qualquer suporte é suporte, sabe? Ele vai se apropriar do que ele acha. Eu acredito que as coisas estão mudando. Tipo, hoje... É como eu falei, uma lata de spray é 25, 30 conto. Então, hoje o pichador, ele é mais seletivo, sabe? Ele não vai fazer... Às vezes, tipo, num cara que vai apagar no outro dia, sabe? Ele vai procurar um muro velho, sabe? Tipo, um terreno baldio, mofado. Porque aí é onde gera as agendas, sabe? Você vê um muro todo branco. O cara meteu um picho no meio do muro lá. Não vai ficar 10 anos, sabe? O proprietário vai se sentir inconformado, sabe? Ele vai querer apagar. E é algo que acontece, cara. Tipo, não tem como você pintar sua casa e achar que vai durar a fachada lá 10, 15 anos, que não vai, sabe? Hoje existe lei... Que obriga alguns prédios, tipo, zelarem pela fachada, sabe? Então, por exemplo, você pichar um prédio, dependendo da região que você tá em Sampa, tipo, daqui 5 anos ele já vai ter apagado, porque tem uma lei que obriga o prédio a fazer essa manutenção, sabe? Dependente de ter picho, de tá caindo os pedaços da fachada, sabe? Ele é obrigatório. Então, tipo, nós que trampamos na área, nós sabe dessa lei, né? Mas é aquilo que eu falei, é muito uma questão do processo individual, sabe? Não tem como eu falar por todos, sabe? Tipo, eu sou mais cuidadoso com isso, sabe? Eu vou procurar lugares que vai durar, né? Porque é o investimento que a gente faz, sabe? Querendo ou não, eu falo que é um protesto, mas passa a ser um lazer também, que é onde a gente se diverte, é onde a gente encontra os amigos, é onde a gente se distrai, sabe? Dos nossos problemas, Então... vai por esse lado também, sabe? Entendi, não vale a pena não pichar num lugar que vai ser apagado, você sabe que vai breve, apagar, né? E aqueles pichos que tem naqueles bairros dos mais de classe mais alta aqui em São Paulo, aqueles shopping, prédio comercial envidraçado, você já fez alguma coisa dessas? Eu fiz um na Vergueiro ali, cara, que até eu desacreditei, só que tipo, tava abandonado, sabe? Tipo, você olhava assim, esteticamente, ele era lindo, sabe? Tipo, vidro e mármore. É o sonho do cara. Falava, mano, muito bom isso aqui. Mas aí, por um acaso, olha que interessante, como a cidade ela vai se modificando e a gente tem que estar atento. Eu tava por um acaso, tipo, 7 da manhã, tomando um café na frente da TV, vendo o trânsito de São Paulo, sabe? Passando no... E aí, tipo,
pegou fogo numa faculdade que era do lado do prédio, sabe? E aí veio o helicóptero, filmou a faculdade pegando fogo. E aí eu reparei no prédio, que tava todo sujo por dentro. E tinha a chapa na frente. Eu falava, opa, esse prédio tá todo sujo assim, bonito desse jeito. Tipo, é coisas que vai entregando. É um olhar que o pichador vai desenvolvendo, sabe? Então, tipo, através da televisão eu vi o prédio, fui lá pessoalmente, confirmei que tava vazio, sabe? Voltei. Tipo, pra mim, tipo... Foi na Vergueiro, ali na Rosa, né, Bomba? Aquele lá, que você fotografou também. E aí, tipo, é um acesso da Paulista, sabe? Então, pra mim, ali foi... Tipo, eu falei, pô, aqui é um lugar onde tem um pessoal que tem uma condição, eles vão ver o trampo, sabe? Do lado de uma faculdade. Só que a gente tá ocupando algo que era pra ser ocupado... Poderia ser 2 faculdades, sabe? Só que poder... Tipo, o prédio... Tem um prédio vazio e uma faculdade do lado. Então, o olhar que você tem na cidade hoje é sempre de oportunidades. Você tá sempre olhando pra cidade desse jeito. Assim. Eu acho que é muito isso. Por exemplo, tem um prédio na São João que antes da gente de fato fazer ele, a gente tentou fazer 3 vezes, sabe? E a gente, tipo, foi a primeira vez esperando dar horário, madrugada, tal. Aí, inclusive, a gente tava com esse gringo. Aí a gente, tipo, colocou o gringo em cima de uma outra construção que era mais ou menos de frente abandonada, e fomos lá fazer. Só que de longe tinha, tipo, 2 nóia na empreita e tinha ganhado que o cara era gringo. Aí quando a gente começou a subir no prédio, assim, no outro quarteirão, os nóia subiu atrás do gringo, roubou o gringo e desceu. E aí foi a primeira tentativa, sabe? Uhum. Aí a gente já, tipo, acabou o rolê, né? Pô, mano, o cara ficou sem telefone, o cara não fala nem português, como é que nós vamos falar com o cara aqui? Nós também louco e doido, sem telefone na madrugada. Aí o cara falando papai, eu falo, mano, o que é papai? Aí no final da conta nós fomos um taxista, era Pompeia, lá na Barra Funda. Papai. Então, assim, essa foi uma das vezes que a gente foi fazer esse prédio. Aí na segunda... a gente foi novamente também, com mais um integrante, né? Que fomos em 3 a primeira e a segunda fomos em 4. Também deu ruim. Na hora que a gente chegou no telhado de acesso, assim, tipo, brotou segurança e fez a gente descer. Aí na terceira, que eu já fui com outras pessoas, aí deu certo, sabe? Foi super tranquilo. Então, tipo, é a questão de você também insistir, sabe? Tipo, é o que eu falo pro meu pessoal, eu falo, calma, que esse prédio, tipo, hoje não tá bom pra fazer, mas daqui a um tempo ele vai estar, sabe? Uhum. Ou daqui a um tempo ele vai abandonar, ou daqui a um tempo os que tá abandonado vai, sabe, voltar ativa. Então a cidade ela vai se modificando e a gente tem que estar de olho, sabe? Eu pensei numa coisa agora baseado naquele poema que você declamou lá mais no início do programa. O que teria que acontecer pra você parar de pichar? Eu acho que é muito sobre isso, cara. Eu acho que, tipo, eu acredito, assim, eu sou um cara que às vezes eu verbalizo muito isso, sabe? Eu acredito muito na sociedade, sabe? E, tipo, se uma hora esse jogo virar, tipo, vai ser a sociedade que vai fazer, sabe? Então, tipo, eu acho que o lugar, é como eu falo também no poema, sabe? Tipo, nossa vitória tá distante, sabe? Tipo, é um processo que a gente tem que ir passando, sabe? E através desse tipo de coisa que a gente tá fazendo agora, sabe? Tipo, abrindo espaço pra ser ouvido, sabe? Pra conversar, pra gente entender o outro. Eu acho que o momento, tipo, de parar de pichar é esse, onde a sociedade se entende, sabe? Tipo, não há mais a necessidade de você pichar, porque você tá sendo visto pelos grandes também, sabe? A gente tá tudo no mesmo patamar, sabe? Como é que você enxerga a crítica de que o picho deixa a cidade feia? Porque assim, é a coisa da gente educar nosso olhar, né, cara? Quando eu tive contato com a arte, eu percebi que, por exemplo, quando eu comecei a fazer arte, eu não sabia, tipo, fazer um esqueleto, desenhar um personagem, desenhar uma pessoa. E eu percebi que não é dom de Deus, é prática, é treino, sabe? Então, tipo, eu percebi que a gente é capaz através do treino. E, desculpa, fugiu. Vamos lá, fala de... Desculpa. Sobre a crítica que a sociedade faz, sim. De deixar a cidade feia e ruim de olhar pras coisas. E tipo, a sociedade, ela acostumou a ter essa crítica do belo, né? Eu falo até que é uma estética do belo. Durante muito tempo, o que era belo, o que era agradável aos olhos,
né? Tipo, era considerado arte, e o que não era, nunca foi considerado arte. E a pichação tá muito nisso, sabe? Tipo, a gente ainda tá num processo de uma sociedade que vem da cultura do belo, sabe? Tipo, esse sofá aqui, ele, tipo, é cinza. Mas se ele tivesse bolinhas brancas, não ia trocar a função dele de um sofá, sabe? Ele só ia ter bolinhas brancas. Então é muito mais da gente ir mais a fundo, né? E essa crítica da pessoa achar feia é porque ela não teve contato com aquilo, sabe? Tipo, como que você vai achar, tipo, um muro colorido, por exemplo, como um grafite, como uma pichação feia? Você que veio, tipo, de uma sociedade, de uma parte da sociedade onde a maioria das casas era, tipo, só bloquinho marrom e concreto, sabe? Então, tipo, o picho naquele lugar, ele vai ser um adicional, sabe? Ele vai ser uma decoração. E é, tipo, o contrário que, por exemplo, você vem puxar na área mais nobre, vai ter vários muros brancos com acabamento super liso, e é claro que se você colocar um pouco de tinta ali, com o seu nome ou com a sua ideia, tipo, vai ser uma agressão, né? Então, eu acredito muito nisso, tipo, é a questão do olhar, sabe? Da gente ir modificando o nosso olhar para que não seja considerado como feio, ou não é esse lugar que a gente quer chegar, sabe? De feio e bonito. É do conceito, sabe? Não, você acha que de alguma maneira você obriga pessoas a terem contato com algo que não necessariamente elas gostariam de ter? Por exemplo, os caras que estão agora no ônibus, indo trabalhar, a cidade está dessa maneira e ela é obrigada a olhar aquilo. E talvez para ela seja feio mesmo ela educando, não educando o seu olhar, né? Como é que você enxerga, como é que afeta a população que não entende de nada disso que a gente está conversando agora? Então, é muito sobre isso, né, cara? Porque, tipo, se você for parar pra ver, várias coisas acontecem na cidade que a gente gostaria que fosse diferente, né? Por exemplo, o transporte público, a gente gostaria que, tipo, 7 horas da manhã não fosse o horário, sabe, em que mais acontecesse esse problema, mas acontece porque é o horário que foi estimulado, tipo, por pessoas que estavam aqui antes da gente, sabe? A gente nem sabe por que tem que sair 7 horas, sabe? Ou por que o transporte público 7 horas fica lotado, sabe? A gente só vive, sabe? A gente sabe que tem que encarar, a gente vai lá, encara, sabe? Que a gente tem horário, tem... Então é muito isso, tem coisas que a gente não tem como questionar, né? E pela pichação ela ser essa expressão, tipo, mais livre, por exemplo, você não tem controle sobre outro pichador, né? Você pode falar pra ele, pô, você para de pichar, mas o cara não vai parar de pichar, sabe? Vai continuar, e se ele parar, ainda vai ter outros que vão fazer, sabe? Então é muito questão disso, tipo... Tem coisas que a gente não tem controle, sabe? Em São Paulo, por ela ser essa cidade mais vertical de prédios, ela pede exatamente isso, sabe? Ela pede linhas, como eu falei, foi inspirada em traços de punks, linhas retas aqui. Tipo, a estética que é usada em São Paulo, ela acompanha a cidade, por exemplo. São linhas mais retas, verticais, sabe? Então, é muito do lugar. Por exemplo, na Bahia já é um outro tipo de estética, né? Se você for parar pra pesquisar as estéticas de estado por estado, é um trampo muito interessante, porque você vê essa mudança, sabe? E é exatamente o que acompanha a cidade, sabe? No Rio de Janeiro, eles têm costume de fazer algo mais concentrado, mais roscado, menorzinho. Agora, tipo, em São Paulo, o cara já quer ocupar o máximo de espaço que ele conseguir, sabe? E tipo, na Bahia tem uma coisa que eu acho muito interessante na performance do cara quando ele tá fazendo, é que, tipo, ele nem olha pro traço, sabe? O cara só sente o muro e a lata correndo no muro. Então, tipo, são vários processos que vai determinar da onde você tá e, sabe, que lugar do Brasil que você tá fazendo. Você já pichou em outras cidades? Cara, o máximo que eu fui foi pro interior de Minas. Eu ainda não tive, mas por aqui ser a capital do picho, que a gente chama, né? Tipo, os caras de outras cidades vêm até mim, sabe? Então eu já tive contato com o pessoal de Amazonas, já tive contato com o pessoal de Recife, da Bahia, Porto Alegre, da França, da Argentina, sabe? Todo esse pessoal veio até aqui e me procurou pra gente fazer um rolê junto, sabe? Porque por mais que eu nunca fui, a internet hoje ela possibilita isso, né? Da gente estar em outros lugares ao mesmo tempo. E aí esse pessoal, tipo, se identificou com o estilo de vida e da maneira que eu levo o picho. E aí, tipo, eu tive essas conexões, sabe? E como pichador, qual que é o seu sonho, o seu maior objetivo? Como pichador, não como pichador, tipo... Eu acho que todo mundo tem aquele sonho, tipo... que é possível, mas sabe, tipo... Por exemplo, eu escrevo catástrofe.
E aí, quando eu penso, tipo, um sonho, assim, vamos pensar alto. Tipo, vamos lá, então, em Chernobyl, onde aconteceu uma catástrofe de fato, e escrever nos prédios abandonados lá catástrofe, sabe? Maneiro. Mas, assim, sonhos realistas, de pé no chão, eu tenho vários, sabe? Tipo, expandir a marca, tipo, viver de arte, eu acho que é o sonho de pichadores e de todo artista, né? Tipo, viver da sua arte é a melhor coisa, sabe? E é como eu falei, hoje o picho, ele alcança esses lugares, sabe? Essas galerias, ele alcança colecionadores de arte. Então hoje é uma coisa que já é possível, coisa que, tipo, há 15 anos atrás talvez não era ainda, tá ligado? Era bem exceção mesmo. Já picharam em cima do teu picho? Cara, já aconteceu uma vez, mas foi por ignorância de outros caras, tá ligado? Porque, assim, às vezes os caras mais velhos, os caras criam umas leis e eles mesmos se perdem dentro das próprias leis, tá ligado? Foi o que aconteceu lá em Poá. Tipo, uma das regras do rolê em São Paulo é que você não pode fazer o seu rolê entre, por exemplo, você pegou um muro grandão, aí você fez espalhado, fez a primeira letra, fez a segunda, fez a terceira, só que entre a primeira e a segunda ficou um espaço. Aí veio o cara e mandou um ali. Tipo, isso é considerado, tipo, em São Paulo, tipo, como bafo, tá ligado? Porque, tipo, a cidade é tão grande, mano. Tem tanto lugar que você vai fazer no meio das minhas letras. É como se você assinasse um papel e viesse outra pessoa e assinasse no meio da sua, sabe? Então, isso aconteceu em Poá. E aí, eu gastei 2 noites, cara, porque eu fui lá de novo. Aí eu vi que o cara tinha feito, aí o meu já tava apagando, aí eu reforcei o meu, aí pegou um pedaço no dele, aí ele foi lá e, tipo, o que ele tinha feito pequenininho, ele se achou no direito de fazer tudão em cima do meu. Aí eu fui lá outra noite, fiquei pintando, apaguei tudo e fiz o meu de novo, tá ligado? Você pintou a parede e refez o picho. Pintei, porque era um lugar abandonado, tipo, era do lado da delegacia era o antigo fórum lá enfim. Uhum. Aí eu pintei, tá ligado? Porque era um pico, tipo, que tava lá desde 2017 e quando foi 2019, eu fiz de tinta, tipo, tinta velha, né? Então tava sumindo. E aí o cara fez isso, e aí eu reforcei o meu, e aí ele foi lá e atropelou, e aí eu pintei tudo e refiz, então, tipo... Mas você nem sabe quem é o cara? Não, pessoalmente eu nunca vi, eu sei que área que ele mora, sabe? Mas também nunca me interessei, tipo... É isso, tá ligado? Tipo... Mas é real que isso é uma atitude que pode dar merda se alguém pichar em cima do teu? Então, já deu, cara. Já, tipo... Peraí, deixa eu arrumar aqui. E aí, tá pampa aqui? Acontece, tipo, nos anos... Acho que a das maiores tretas aconteceu, tipo, nos anos 90, sabe? Quando era muito, tipo... Eu não sei se era só sobre... Se tinha as pessoas também que, tipo, prezava pela arte, mas era muito ego, sabe, cara? Então, tipo, por exemplo, se você tem cara que acha legal, que vai virar uma agenda. Mas, por exemplo, um muro alto e grande, você fez no meio. Se alguém vir fazer em cima de você, tipo, tem cara que vai considerar um quebrão, tá ligado? Você fez em cima, pá, você quer ser mais, tá ligado? Tipo, tem isso. E é só ego falando, né? Porque, na verdade, o interessante mesmo é como eu falei, tipo, é da hora da gente ver as agendas, sabe? Tipo, o conjunto, sabe? A revolução, ela vem através do coletivo, não do individual. Então, tipo, se o cara chegar e fazer do meu lado, eu vou achar da hora, mas tem cara que não acha. E nos anos 90, acredito que foi muito sobre isso, sabe? Tipo... Começou assim, essa, tipo, pô, vai quebrar o meu, não vai, aí, tipo, começa a perseguição. Aí, quando o cara é pra frente demais, ele começa a atropelar, tipo, e isso aconteceu, né? Eu não sei se foi em 98 que teve um sistema que recolheu a arma da população, mas antes disso, eu acho que, tipo, a população tinha muito mais acesso à arma, sabe? Então, acontecia morte, aconteceu guerra, aconteceu... Tipo, a treta, acho que mais famosa que teve no movimento é de 2 grupos, né? Dos mais imundos, RGS. Foi que, tipo, deu morte, sabe? Na rua do Point. O Point é o quê? É, tipo, o encontro que o pichador faz toda semana, sabe? Por exemplo, o Point do centro é quinta. Então, aconteceram mortes no Point, sabe? E hoje acho que não acontece mais isso. Mesmo se você chegar e atropelar, tipo, como o cara atropelou, sabe? Eu preferi deixar de lado, sabe? Porque eu, tipo, ele eu não conhecia, mas o grupo que ele fazia, tipo, eu tinha amigos que eram do mesmo grupo, sabe? Então, tipo, a ideia foi... Tipo, morreu ali, sabe? Não teve agressão, nem encontrei o cara pessoalmente, não teve nada disso. Só que antigamente não, né, cara? Tipo...
a gente é o grupo aqui, grupo X. E você colou só você e mais 2 manos. E você é do grupo Y, isso no ano 90, tipo, os caras eram expulsos do rolê. Falava, vai, sai fora, mano. Hoje não, hoje a nossa cara é unir, sabe? Eu acho que o pessoal de hoje tá com pensamento diferente, é isso. Você disse que você trabalha como alpinista industrial, né? Cara, eu trabalho, eu ainda exerço a profissão. Não, tipo, não é 100% do meu tempo, sabe, da minha renda, mas eu ainda tenho contato, tenho equipamento e... Mas você começou com isso ou você trabalhou com isso por causa do picho? Comecei em 2000, eu até falei pro Caio, tipo, pra mim me deu uma salvada, sabe? Porque foi um processo em que eu saí, tipo, de um salário, sabe, de adolescente, quando você tá, tipo, ali na casa dos seus pais ainda, e foi quando eu conheci, tipo, o alpinismo, sabe, chamado também de cordeiro, pintar prédio, limpar vidro e várias outras coisas. E foi exatamente nesse momento, tipo, que eu vi a minha vida mudar e eu precisei sair da casa do meu pessoal. Então, tipo, procurei uma profissão que poderia me dar um estilo de vida melhor, né? Só que tem toda essa transição. Foi a época também que eu tive que travar a faculdade, então foi acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu, tipo, tô na área desde 2020, sabe? Eu dei uma parada a mais esse ano. Tipo, semana passada ainda fiz, eu ainda sou convidado pra participar de algumas empenas de grafite que acontece, sabe? Pra trampar, mas não é 100% mais. Mas eu trampei de 2020 até final agora de 2024, eu trampei na área e, tipo, aprendi bastante coisa e falo até que, tipo, salvou minha vida, sabe? Porque eu consegui pagar as contas desde aquela época com o trampo de pintura e de limpeza, enfim. Então, mas você aprendeu a fazer o rapel com o picho. E aí, por causa disso, minha primeira descida, em 2019, foi pichando, né? Aí depois eu vi a possibilidade de que tinha pra trabalhar na área, né? Eu falei, pô, o essencial que é não ter medo, já... Sim. já então a técnica a gente desenvolve, né? Mas aí, como alpinista industrial, você já teve que apagar o picho de alguém? Deixa eu lembrar. Então... Cara, o que acontece hoje é o que... São empenas. Assim, no trampo em si eu nunca tive, mas em uma empena específica... tipo, já tinham apagado e eu sabia quem tinha feito picho, sabe? Mas, assim, nunca tive que apagar meu ou de colegas meus. Tipo, já aconteceu de eu fazer, por exemplo, uma empena. No topo do prédio tinha, né, o picho de colegas, mas quando eu cheguei lá já tava apagado, sabe? Eu cheguei só pra executar, mas acho que não. Acho que apagar, assim, dessa forma, acho que não. Eu queria te fazer uma pergunta que quase todo mundo faz na internet quando tem algum vídeo sobre picho, né? E com algum pichador falando. A maior parte das pessoas pergunta se a casa do pichador é pichada ou o que ele faria se alguém pichasse a sua própria casa. Eu acho que você tá sujeito, né, cara? É como eu falei aqui, tipo, você manda na sua casa do portão pra dentro, sabe? Se só a calçada tiver irregular, a prefeitura passar e falar, ó, você não pode deixar a calçada assim, você vai ter que arrumar a calçada, sabe? Senão você vai ser multado. Então, tipo... Por exemplo, a minha casa tem portão, cara, tem nem muro pra ver, então o cara não ia arrumar nada, sabe? Mas eu acho que faz parte, não tem como a gente... Tipo, não é porque eu sou pichador que o cara pichou meu muro e eu vou lá cobrar o cara, que aí eu vou estar sendo hipócrita, sabe? Tipo, mas sempre tem. Tipo, por exemplo, eu sempre tive essa preocupação em morar em um ambiente onde eu ia ter um espaço pra guardar minhas tintas, minha bagunça, minhas cordas, sabe? Meu equipamento. E é desse lugar que eu me desenvolvo, sabe? Que acontece de riscar a parede. Eu acredito que quase toda casa de pichador é pichada, assim, cara. Bom, você trouxe uma camisa que tá aparecendo aqui na nossa câmera geral. Você quer falar sobre a marca pra divulgar pra galera aí? Então, essa marca, né? Eu idealizo ela com o Bamba já faz alguns anos, né? Que é o fotógrafo amigo nosso. E nesse ano, cara, tipo, o projeto já tava pronto há 2 anos, né? E desde quando o nosso amigo faleceu em 2021. E aí a gente criou... Na verdade, ele criou e a gente deu continuidade, né? A essa ideia de geração rapel, que a gente vive uma geração rapel, né? E ele juntou esse grupo de geração de escritores, né? De pichadores que fazem rapel só na corda.
E aí, há 2 anos atrás, tipo, eu elaborei essa estampa, sabe? Em homenagem a ele, porque o que ele pichava na rua era anjos, sabe? Ele escrevia anjos, que era o vulgo dele, e o pessoal conhecia. E eu trouxe a proposta de colocar também, tipo, a tipografia. Porque uma coisa que, a decorrer do tempo, vai acontecendo, é do pichador ele desenvolver a sua tipografia. Essa tipografia que tá aqui em cima, essa escrita, no caso é desenvolvida por mim, né? Tipo, é uma tipografia baseada no Catástrofe, sabe? Com as letras do Catástrofe. E aí eu escrevi aqui, no caso, Geração Rapel, que é o nome da marca, é o nome da gangue, sabe? Dos moleques que faz o rolê só de corda. E aqui, tipo, representa 2 setas, sabe? Uma pra baixo, uma pra cima. Eu desenvolvi essa estampa em homenagem a ele, né? Que é o cofundador, o fundador da ideia, né? Do Geração Rapel. E aqui a gente fez, tipo, uma latinha pra representar, sabe? A pichação. Ele morreu de quê? O que aconteceu com ele? Ele não foi na pichação, ele morreu degolado de linha de pipa, cara. Tipo, foda. Fatalidade a gente não espera, né, cara? Tipo, quando alguém tá doente, a gente até vai se programando, falando, não, o pessoal vai falecer em breve. Agora, tipo, uma fatalidade assim é foda. E aí, tipo, pesou pra caramba pra gente, sabe? Tipo, foi a melhor época que a gente tava reunido, sabe? Esse trampo foi, exemplo, a minha tipografia junto com a design, sabe? A design que montou toda essa estrutura de um anjo, sabe? Reprimido, de balaclava, tá ligado? A Letícia, mano, ela desenrola no design. E é a design da marca, tá ligado? Essa aqui foi a primeira edição. Mas o plano é fazer mais de uma edição com tipografias diferentes, né? O que tá escrito aí mesmo? Geração Rapel. E você criou a tipografia. Como é que você desenvolve uma tipografia? É muito sobre isso. É tipo, por exemplo, como eu tava falando, quando eu comecei, o meu letreiro Catástrofe era de um jeito. Só que vai decorrer do tempo, você vai buscando, tipo, a sua estética, sabe? É uma coisa que você. É só o tempo mesmo que vai fazer você desenvolver isso na rua. Por exemplo, esse processo do Catástrofe, ele demorou muitos anos. Essa tipografia, eu, tipo, finalizei. Hoje eu falo que eu tenho um abecedário inteiro, um alfabeto inteiro, né? Desenvolvido através dessa tipografia. Mas demorou muitos anos, cara. Desde 2016 eu vim estudando, sabe? E, tipo, o pichador tem muito disso, de ficar treinando muito e muitas vezes. E aí você vai colocando os seus traços, né? Por exemplo, o G, né? De Geração Rapel, sabe? Ele segue uma linhagem que eu também uso no A, sabe? Então, tipo, essa simetria você vai buscando, sabe? Ao decorrer do tempo, tá vendo? Tipo, essa onda que tem no R, ela também tem em outras letras, sabe? Você vê uma familiaridade, sabe? Em uma letra e em outra. E aí que você vai criando a sua própria estética, entendeu? Por exemplo, ó, o G, mas ele é muito parecido com o A, sabe? Todos têm essa simetria de puxar pra cima. Então, tipo, cada pichador, ele vai buscando cada vez mais isso, sabe? E o ideal é que o cara tenha a sua própria tipografia, né? Isso, eu acho que aí tá legal. Por quê? Porque é o que eu costumo falar. Por exemplo, eu não colocaria pra vender uma camisa escrito Catástrofe, tá ligado? Porque é o que eu faço na rua. Mas você levar uma extensão da pichação pra uma marca de roupa, feita por pichadores, eu acho que é interessante, é válido, sabe? Porque o que acontece muito hoje, cara, é tipo de marcas que tem design, mas não tem pichador envolvido, eles usam a estética do picho e, tipo, o movimento fica, tipo, tá, e aí? O que aconteceu, sabe? Tipo, um design usou a pegada e pichador que é de verdade, que vive a coisa, sabe? Tá sendo desvalorizado. Então, eu acho legal isso. Eu acho que isso já vem acontecendo. De marcas convidarem os pichadores pra usar, tipo, a tipografia, por exemplo. Aqui a GR Street Estilo de Vida, ela usou a minha nessa primeira edição. Na próxima edição já vai ser de um outro pichador. Eu acho interessante fazer isso, cara. Mas o que vem acontecendo muito é, tipo, só o design se apropriando, sabe? E... do estilo geral, né? Do estilo geral de pichação, Tipo, não tem traços tão familiares como esse, sabe? E onde é que você treina antes de... bom, você já tá há um tempo já na pichação, né? Mas eu quero saber, assim, se você treina antes num papel até você tomar coragem de ir pra parede, porque você tem que manter sempre o mesmo padrão, né? Então, é como eu costumo falar, cara. Tipo, a performance, ela é tão... A gente não...
a gente não tem controle, né? Então imagina você, tipo, você tá, não no rapel, mas você tá, tipo, pendurado, escalando um prédio e o parceiro vai fazer do lado direito e você vai fazer do lado esquerdo. Só que você não vai mão esquerda, sabe? Você vai fazer seu trampo, o trampo vai ficar todo borrado, mas vai tá lá, sabe? Então, eu acho que nessa dificuldade de fazer, tipo, a gente não liga tanto, porque, tipo, a beleza, o belo já não é mais o foco. Então, tipo, há o treino, lógico que há o treino, mas quando você começa a fazer muito, aí você já não precisa treinar nada mais. Eu, por exemplo, por eu ter trampado com alpinismo industrial, quando eu vou fazer um rapel, eu já tenho a noção de quantas descarregadas no rapel eu faço em um andar, sabe? Então, tipo, já chego, tipo, eu já chego contando os andares, porque o nosso, é como eu falei, o rolê ele tem que ser estratégico. Você não vai chegar pra fazer um prédio de 30 andares com, tipo, 50 metros de corda que você não vai arrumar nada, sabe? Tipo, 30 andares tem que ser no mínimo 100 metros de corda. Então, quando você vai num pico, você já meio que já tem estudado isso. E principalmente as suas letras, né? Por exemplo, eu faço 8 letras. Se o prédio tem 6 andares, então eu falo, opa, um andar por letra já não vai casar, eu tenho que fazer menor, sabe? Então eu vou fazer, tipo, metade de um andar e mais um pouquinho, vou encaixar nas outras. Eu acho que isso você vai pegando com o tempo, sabe? E quando você termina, você olha de baixo, assim, pra você tá sempre bom ou às vezes você olha, puta, hoje ficou uma bosta que eu fiz, que merda. Ai, cara, assim, acho que é bem difícil. Você fica feliz pela conquista, né? De ter feito o prédio, de ter... Eu acho que na hora a felicidade é mais pela conquista de ter feito do que a preocupação com a estética, né? Se ficou bonito, se ficou bem pintado, sabe? Já teve rolê de eu tá sem paciência, falar, mano, vou passar um rolo uma vez só, vai ficar tudo falhado e foda, sabe? E já teve vez de eu falar, não, agora vai ficar bonitinho, sabe? Então vai muito do seu dia também, eu acho que isso representa muito como você vai estar no dia e como você quer que aquilo fique no final, né? Às vezes não vai ficar como a gente esperava, porque vai encontrar alguma dificuldade nesse processo, né? Mas eu, assim... Por exemplo, o prédio que eu citei, o marrom, o mármore com vidro, que o Bamba fotografou. Cara, quando eu desci assim, eu fiquei felizão, mas o letreiro, meu, tava uma merda, tá ligado? Tudo torto. Por quê? Porque o prédio era muito grande. Então eu tive, vamos supor, era 16 andar, eu tenho 8 letras, eu tive que fazer, tipo, cada letra mais de um andar e meio, tá ligado? Pega mais do que, tipo, o pé direito que a gente tá aqui por letra, sabe? Então, assim, você dá uma perdida, sabe? Mas é coisa que você depois fala, não, tá super válido, você é louco, olha o prédio como é bonito. Então, como um artista, o seu foco não tá tanto na estética ou na pintura em si. É mais em ter conseguido ir naquele prédio específico lá, e feito. Eu acho que tá muito mais sobre isso, porque... E tem outra coisa que eu pensei também, né? Depois que você picha um prédio, uma parede específica, você não tem como fazer de novo nela, né? Então nunca é um trabalho que você pensa, puta, eu podia ter feito melhor, porque aquele já foi. Você não vai de novo naquele, né? A não ser que pintem, você volta lá. Isso já aconteceu. Tipo, já aconteceu. Teve um prédio... Aí você fala, graças a Deus que ficou ruim aquele. Agora vai ficar bom. Cara, tem um prédio ali no centro antigo, que a gente já fez ele 3 vezes. Eu fiz 2 e entrei 3, né? Porque a primeira vez eu fui com mais 2 amigos, aí a gente entrou, aí eu desci, o outro desceu, na hora do terceiro descer, ele viu alguém na janela do prédio do lado e ficou, sabe, ficou tipo um choque, aí não quis fazer, tudo bem. Acontece, porque às vezes, tipo, às vezes o morador fica com medo de você, às vezes você fica com medo do morador também, que você não sabe a reação. E aí esse prédio, depois de um tempo, ele apagou. Aí, tipo, quando apagou, a gente foi lá e fez de novo. Aí tava eu, mais um dos brothers que tinha feito, mais outro. Aí depois a gente entrou de novo, porque tinha mais espaço sobrando. E aí tinha outro brother que já tinha feito, fez salseiro, sabe? Mas você busca melhorar de um pro outro? Ah, claro. Claro. Mas onde? Na estética mesmo? Em tudo. Na velocidade? Em tudo. Eu acho que veloz você já faz pela própria adrenalina, sabe? Tipo, por exemplo, cada um vai ter um processo criativo, mas eu, com a galera que eu fiz rolê, a gente percebeu que quanto mais rápido, melhor. Sabe?
foda-se a estética, vamos fazer rápido. Por quê? Porque quanto mais rápido, se alguém ligar, tipo, pra polícia, às vezes a polícia vai demorar 5 minutos pra chegar, ou às vezes vai demorar 15, né? E aí em 15 você já fez, já sumiu no mapa. Então, assim, por fazer uma modalidade tipo, que vai mais pro lado de moradia, que é onde a gente tem mais risco de rodar, então a gente procura fazer um rolê mais rápido. Mas aí, se você tá num pico que você sentiu firmeza, aí você faz bonito, pinta dá 2 mãos até pra demorar mais pra apagar, sabe? Já aconteceu de você terminar, olhar de longe, não gostar e voltar na mesma hora? No mesmo dia? Não, eu respeito muito esse processo, sabe? Eu falo, foi o que foi. Ficou assim, é porque Deus quis. Assim, sabe? Se ficou assim, era pra ser assim e fechou, vamos pro próximo. Só se apagarem depois de um tempo, depois você volta lá. Sim, aí você volta. Mas eu acho que essa preocupação, ela tem. É como eu mostrei, tipo, na camisa, sabe? Sim. Eu tive essa preocupação de estudar algo que ficasse mais esteticamente parecido, sabe? Tipo, que conversasse as letras, sabe? Que fizesse um sentido. Hoje eu já não tenho mais tanto essa preocupação, porque eu já cheguei num lugar que eu falo, não, tá bom, já consegui desenvolver uma característica própria minha. Mas já teve algum que ficou muito ruim, tipo, a primeira letra muito grande, aí a última muito pequena? Se eu falar pra você que, tipo, dos 50 prédios que eu fiz, tipo, dá pra contar na mão quantos ficou bom, sabe? Numa mão só, tá ligado? Porque nem sempre vai sair, porque assim, e como eu falei, por exemplo, você vai fazer um prédio de ponta cabeça. Cara, a gente treina de ponta cabeça no papel, mas não é a mesma coisa de você estar no topo do prédio, amarrado o rolinho num cabo de vassoura, fazendo com a cabeça literalmente pra baixo. Sua letra não vai ficar igual que fica no papel, sabe? E não é um grafite ou algo autorizado que você vai ter o tempo de ficar ali, tipo, vendo se ficou bom, arruma, sabe? E às vezes não dá pra apagar, né? Você vai com a tinta preta, o prédio é branco, você vai levar uma tinta branca pra corrigir se você errar, sabe? Não vira, né? Um lick paper gigante. Tipo, não vira. Então, assim... É como eu falei, não tem como a gente buscar essa perfeição, porque às vezes o próprio lugar não vai te dar essa perfeição, sabe? Vai ser difícil, sabe? Você vai estar na corda, você vai estar balançando, você vai estar preocupado com polícia, sabe? Então, tipo, é toda uma situação que tem como a gente fazer perfeito. Alguns fica bonito, dá pra melhorar, mas... Tem uma questão interessante também, porque pra nós, pra quem não tá envolvido na pichação, a gente não entende o que tá escrito. Sim. Não dá pra... Eu não sei qual é a mensagem, qual é a palavra. Isso é proposital, assim? É mais pela arte estar ali do que ser entendida por quem não conhece? Eu acho que... É como a gente vem falando, tipo... A preocupação do pichador não vai ser estética, sabe? Ele não quer conversar. Tipo, vou escrever catástrofe lá... Hoje eu tenho essa preocupação porque aconteceram coisas na minha vida que me fizeram ter essa preocupação. Mas tem pichador que não quer conversar, sabe? Ele quer conversar com quem é dentro do movimento. Ele quer ser visto por quem é dentro do movimento. Porque quem tá de fora realmente não vai entender nada, sabe? Tipo, só mais uma escrita. Bom, Jepa, obrigado pela presença aqui no programa. Fica à vontade para divulgar o teu Instagram, né? Que eu vi que você posta bastante coisa, cara, lá. Tem. Vou pedir pra você, quem puder seguir lá, o Jepalone, né? Tem também... @Jepalone. Jepalone. Tem também um da marca, né, cara? Que é Geração Rapel Estilo de Vida. Geração Rapel Estilo de Vida. Onde a gente vai divulgar, né, as próximas edições, sai em breve. Eu vou também, cara, dar um espaço aí pra exaltar o trampo do Bamba, né? Numeração, um Bamba no clique, que é onde tem bastante registro do movimento, que ele sempre tá presente participando com a gente, por isso eu achei interessante ele tá presente nesse momento. Fala de novo o Instagram dele. Bamba, quer falar? Um Bamba no clique e tem o Códigos do Trecho também. Códigos do Trecho. Um Bamba no clique é um mais individual de fotografia dele. E o Código já é mais um projeto de fotografia coletivo, onde a gente vai buscar essa estética na cidade, né? Vai buscar o código dos trechos, né? Que a gente costuma falar. Tá como Códigos do Trecho só, né? Trecho com CH. Boa. Fechou? Pô, valeu. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Cara, eu que agradeço. Valeu mesmo de coração pelo espaço, pela voz. Eu acho isso muito importante pro movimento e é isso. Valeu mesmo. Valeu.